Nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre o conceito de energia envolvido no movimento harmônico simples. Nós temos basicamente nesse movimento a energia potencial, chamei aqui de U índice P, e a energia potencial elástica, meio de Kx ao quadrado, equação 1.68, energia cinética E, que é igual a meio de mv ao quadrado, equação 1.69. A energia total, que é a energia mecânica, é a soma dessas duas energias. Aqui, a gente desprezou qualquer tipo de energia que fosse dissipada por uma força de atrito, uma força de resistência do ar. Bom, a posição x, ela depende do tempo. Logo, a energia potencial também vai ser uma função dependente do tempo, dada pela equação 1.70. Assim também será com a velocidade. Uma vez que a posição depende do tempo, a velocidade também depende, consequentemente a energia cinética vai depender, conforme descrito pela equação 1.71. Utilizando a equação para a posição x de t igual a x0 cosseno de ômega t, e substituindo na equação 1.70, nós obtemos uma expressão para a energia potencial elástica, dada pela equação 1.72. Se nós agora derivarmos a equação da posição em relação ao tempo, nós obtemos a velocidade, expressão para a velocidade. Substituindo na equação 1.71, nós obtemos uma expressão para a energia cinética, dada pela equação 1.76. Tendo as expressões para a energia potencial elástica e a energia cinética, sabendo que a energia total é a soma delas, então, com a equação 1.72 e 1.76, substituindo na equação 1.77, nós obtemos a expressão 1.80, que é a expressão para a energia total. Só que nós sabemos que a soma cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é relação fundamental de trigonometria igual a 1. Logo, a energia total será meio de Kx ao quadrado, equação 1.81. Ou seja, a energia total permanece constante. Aqui nós podemos ver um gráfico da energia potencial elástica, da cor preta, e energia cinética. Note que elas estão defasadas, enquanto uma é zero, a outra é máxima, e elas vão oscilando. No entanto, a soma permanece constante, que é a energia total. Mais para frente, nós vamos estudar um movimento onde essa energia não permanece constante. Ela vai sendo dissipada ao longo do movimento. Nós veremos isso em outras aulas. Nesse primeiro estudo do sistema massa-mola, nós desconsideramos a força-peso quando obtivemos a equação que descreve a posição do sistema massa-mola em função do tempo. Mas será que nós perdemos muita informação em fazer essa aproximação? Ou seja, não considerar a força-peso é válido para descrever o sistema massa-mola? Ou a gente pode pensar em outro sentido? Qual é a diferença que a gente pode obter agora levando em conta a força-peso? Então, no sistema massa-mola, nós temos duas forças, a força-peso e a força elástica. A força-peso é mg, estou na direção de x, e a força elástica menos k vezes x, também na direção de x. A força resultante, agora nós vamos dizer, diferentemente do que fizemos na primeira etapa, que a força resultante é a soma dessas duas, o que é a realidade. Também, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Juntando todas essas equações, nós obtemos a equação diferencial que descreve a dinâmica do sistema massa-mola agora na presença do campo gravitacional. A principal diferença que aparece na equação 1.84 é uma soma da massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, na posição de equilíbrio, o que acontece? A gente sabe que do experimento, quando a gente pendura uma massa na mola, essa mola vai se alongar até uma certa posição.
Vamos chamar essa posição de equilíbrio de posição x0. Ou seja, num dado ponto, o módulo da força elástica é igual ao módulo da força-peso. Como a força-peso, o módulo dela é mg, e o módulo da força elástica kx, igualando essas representações para força-peso e para força elástica, nós chegamos na posição de equilíbrio, que é dado por menos mg sobre k, onde m é a massa, g é a aceleração gravitacional e k é a constante elástica. Essa posição vai ser a posição em que o sistema vai ser encontrado no repouso. Quanto maior a massa, maior vai ser essa posição em relação ao nível 0. E quanto maior a constante elástica, menor vai ser essa posição, ou seja, menor vai ser o deslocamento. Aqui nós temos uma mola com uma extremidade fixa e outra extremidade localizada na posição x igual a 0. No momento que a gente coloca a massa, surge uma força-peso que faz essa mola se deslocar por uma posição x0. Esse deslocamento é igual a menos mg por k. Então, o que acontece quando nós consideramos a aceleração gravitacional, a força-peso, é que a posição de equilíbrio ela sai de 0 e vai para um valor x0 que depende da massa, da aceleração gravitacional e da constante elástica. Bom, fazendo uma consideração mg igual a menos kx0, nós podemos pegar e reescrever a equação diferencial para o problema, obtendo a equação, ou seja, a equação 1.84, para obter a equação 1.90, fazendo uma mudança de variável, onde eu vou chamar x' x de t mais x0, a gente reescreve a equação 1.90 como mostrado na equação 1.93, que é uma equação muito similar à equação que nós já tínhamos no caso do sistema massa-mola, sem a presença do campo gravitacional. A solução para a equação 1.93 é a equação 1.96. A diferença dessa equação em relação à equação do sistema massa-mola, sem considerar a força-peso, é que aparece a soma de uma constante aqui da posição de equilíbrio. Todos esses cálculos aqui estão feitos com mais detalhes das notas de aula. Estou sendo um pouco breve aqui. O que vai acontecer? Como que vai ser o movimento? Aqui nós temos uma figura, duas figuras, com o gráfico do movimento oscilatório sem considerar a força-peso e considerando a força-peso. Qual a diferença? Sem a força-peso, o sistema vai oscilar em torno do ponto zero, x igual a zero. Enquanto que com a força-peso, o sistema passa a oscilar em torno da posição de equilíbrio x0. Na próxima aula, nós vamos iniciar o estudo de um sistema que também executa um movimento harmônico simples, embora seja muito diferente fisicamente do sistema massa-mola. Até a próxima aula.